Olá pessoal! Percebemos que muitos de vocês aqui são entusiastas de histórias de terror reais. Hoje, decidimos fazer algo diferente. Com o lançamento do filme O Exorcista o Devoto nos cinemas se aproximando, pensamos em pegar as informações reais que serviu de inspiração para o icônico O Exorcista de 1973 e transformá-lo em uma história arrepiante. Se vocês gostarem da ideia, deixem seus comentários, pois se houver interesse, poderemos tornar isso um quadro recorrente em nosso canal, explorando outras histórias reais famosas. Abaixo, você encontrará os links para o documentário e a página onde obtivemos as informações para criar essa história. Mas sem mais delongas, vamos mergulhar nessa história aterrorizante. O silêncio pairava sobre a pequena cidade, enquanto o padre William Bawden, de 52 anos, caminhava pelas ruas escuras. Sua fé era inabalável, e ele era respeitado por sua gentileza e caridade. Com mais de 25 anos de dedicação à Igreja Católica, ele pensava que já tinha visto de tudo. No entanto, o destino tinha preparado algo terrível para ele. Um dia, seu telefone tocou, e a voz do seu velho amigo, o padre Raymond, soou do outro lado da linha. Com uma expressão séria, Raymond compartilhou a história de uma mulher aterrorizada. Ela acreditava que seu filho estava sob o domínio de uma entidade diabólica. Padre Bawden, cético devido a experiências passadas, hesitou inicialmente. Ele tinha se deparado com muitos casos de supostos exorcismos que acabaram sendo fraudes ou doenças mentais. No entanto, algo na voz de Raymond o convenceu a investigar. Ele telefonou para a mulher, e uma voz do outro lado confirmou a história. Uma visita à casa da família foi agendada. Enquanto o padre Bawden se aproximava da casa, sentiu uma tensão inquietante, a casa parecia desolada. Quando ele cruzou o limiar da porta, uma sensação de arrepios o envolveu. O interior da casa estava envolto em sombras. "Eu sei que algo está terrivelmente errado com o meu menino", disse a mãe, com uma voz cheia de preocupação. Ela olhou para o padre Bawden, seus olhos transbordando de temor e incerteza. "Eu acho que ele está possuído." Padre Bawden ouviu atentamente enquanto a mãe continuava a contar a história. Ela começou a relatar como a tia, a quem todos chamavam de Melly, havia visitado a família em janeiro daquele ano. A tia era muito próxima de Richard, e eles compartilhavam uma relação especial. Em uma tarde sombria, a tia Melly havia levado um misterioso tabuleiro Ouija para casa. Ela explicou a Richard que aquele objeto permitiria que ele se comunicasse com os mortos. Afinal, quem era ele para duvidar das palavras de sua amada tia? A curiosidade e a empolgação de Richard cresceram à medida que a tia Melly ensinava a usar o tabuleiro Ouija. Aquele objeto misterioso prometia um elo entre os vivos e os mortos, e Richard não conseguia resistir à tentação. As horas passaram enquanto eles brincavam com o tabuleiro, fazendo perguntas ao além e aguardando respostas sobrenaturais. O dia 15 de janeiro marcaria o início do pesadelo. Após a partida da tia Melly para sua própria casa, a vida seguiu normalmente, mas algo sinistro estava se movendo nas sombras. Todas as noites, a família ouvia o som irritante de uma goteira pingando. O barulho incessante enchia a casa e perturbava seu sono. As noites se transformaram em um ritual de vigília, com todos procurando pela fonte do som, mas sem sucesso. Quando o dia amanhecia, o som desaparecia misteriosamente. Esse tormento durou por cerca de 7 ou 8 noites, até que algo ainda mais terrível aconteceu em 26 de janeiro. A família recebeu a devastadora notícia de que a tia Melly havia falecido repentinamente em sua própria casa. As noites que se seguiram foram marcadas por sons estranhos e perturbadores que pareciam intensificar a cada dia.
A princípio, a família suspeitou de ratos, e desesperados, chamaram dedetizadores para dedetizar a casa. No entanto, nenhuma evidência de infestação foi encontrada, e os sons misteriosos persistiram. À medida que as noites sem sono se acumulavam e o estresse começava a corroer os nervos da família, eles se encontravam frequentemente em discussões acaloradas, brigando uns com os outros. Em sua busca por uma explicação, eles começaram a considerar a possibilidade de que algo sobrenatural estava acontecendo. Sendo uma família religiosa, não demorou muito para que a ideia de uma presença espiritual se solidificasse em suas mentes. Em alguns momentos assustadores, cadeiras na cozinha eram arremessadas para o outro lado da sala, objetos se moviam sem explicação e sombras escuras dançavam nos cantos dos cômodos. A mãe de Richard, ao testemunhar esses eventos inexplicáveis, começou a se perguntar se não era sua cunhada Melly tentando fazer contato com eles do além. Uma das noites mais assustadoras da vida daquela família começou com o tremor de um quadro de um santo na parede. O silêncio da casa foi quebrado pelo som perturbador do quadro sacudindo incessantemente, como se algo estivesse batendo furiosamente do lado de trás. O terror se espalhou pela casa quando objetos começaram a levitar, voando pelos cômodos, como se fossem marionetes controladas por forças invisíveis. Mas o pior ainda estava por vir. A tremedeira do quadro religioso, com um ímpeto sobrenatural, se voltou para a cama de Richard. Enquanto ele dormia, a cama começou a tremer violentamente, sacudindo-o sem piedade. O pobre garoto acordou em pânico, gritando e pedindo ajuda enquanto sua cama continuava a se agitar sob ele. A família estava atordoada, horrorizada com o que estava acontecendo. O terror que se apoderou da casa era avassalador, e a ideia de que a tia Melly pudesse estar tentando se comunicar com eles começou a ganhar força. Movidos pelo desespero, eles se reuniram em volta do tabuleiro Ouija, decididos a tentar entrar em contato com a alma inquieta de Melly. As atividades paranormais pareciam se concentrar principalmente no quarto de Richard, e a saúde do jovem estava rapidamente se deteriorando. Preocupados, eles decidiram levá-lo ao hospital em busca de respostas. O médico que o avaliou não encontrou nada fisicamente errado, sugerindo que os sintomas do garoto eram provavelmente resultado de ansiedade, irritabilidade e talvez até mesmo depressão. No entanto, a paz efêmera que sentiram no hospital foi rapidamente desfeita quando Richard voltou para casa. Marcas começaram a aparecer em seu corpo, cortes profundos e hematomas feios que pareciam ter surgido do nada. Era dia 26 de fevereiro, um mês após a morte de Melly. À medida que a família tentava desesperadamente se comunicar com ela através do tabuleiro Ouija e os sinais se intensificavam, eles começaram a acreditar que era realmente ela. No entanto, a terrível reviravolta veio quando os cortes no corpo de Richard começaram a crescer e queimar, como se uma força malévola estivesse infligindo dor física ao garoto. A família estava desesperada, e as respostas da medicina e da psiquiatria não conseguiam explicar os horrores sobrenaturais que estavam ocorrendo com Richard. Com o corpo de Richard marcado por cortes e hematomas inexplicáveis, eles buscaram a ajuda de um pastor local em busca de orientação. O pastor, embora solidário, não tinha experiência em lidar com possessões demoníacas e não conseguia oferecer uma explicação satisfatória para os eventos aterrorizantes que afligiam a família. Reconhecendo a gravidade da situação e a natureza maligna dos acontecimentos, ele sugeriu algo: eles deveriam contatar um padre católico. A família concordou com a sugestão do pastor e buscou a ajuda da igreja. O padre ouviu atentamente as angustiantes palavras da família e, sentindo o peso da situação, decidiu retornar no dia seguinte com a ajuda de seu amigo, o padre Raymond. No dia seguinte, eles se dirigiram ao quarto de Richard. O ambiente estava carregado de tensão e medo.
Richard estava deitado em sua cama, aparentemente calmo, sem suspeitar do pesadelo que estava prestes a se desenrolar. O padre Baldwin, com uma expressão séria, explicou a Richard que gostaria de recitar uma novena para ajudá-lo. O garoto concordou, alheio ao terror que estava prestes a enfrentar. Os dois padres se aproximaram da cama, fecharam os olhos e juntaram as mãos, preparando-se para a batalha que se aproximava. O padre Baldwin segurou um terço nas mãos, e no momento em que começou a recitar as palavras de oração, uma presença sinistra apareceu se materializar no quarto. O peito de Richard começou a doer como se estivesse sendo perfurado por lâminas afiadas, e ele soltou um grito de dor. Cortes profundos e sangrentos começaram a aparecer em sua pele, como se fossem causados por garras invisíveis. O quarto se encheu de um silêncio aterrorizante, interrompido apenas pelos gemidos angustiados do garoto. O padre Baldwin não hesitou e, com uma garrafa de água benta, aspergiu o líquido sagrado sobre o corpo do garoto. No entanto, a água benta pareceu intensificar a agonia de Richard, fazendo com que os cortes ardessem como brasas incandescentes. As orações continuaram, incansáveis, enquanto o tempo arrastava-se lentamente da meia-noite até o amanhecer. Somente quando o sol lançou seus primeiros raios no horizonte, Richard finalmente conseguiu cair em um sono profundo, exausto e aliviado temporariamente da tortura. Mas todos sabiam que o mal estava à espreita, pronto para atacar novamente. No dia seguinte, ciente da gravidade da situação, o padre Baldwin dirigiu-se à Igreja Católica em busca de autorização para realizar o exorcismo. O arcebispo concordou em conceder permissão, mas com uma condição: o padre Baldwin deveria manter um relatório diário detalhado de todas as sessões de exorcismo que seriam realizadas. Um padre foi designado para registrar minuciosamente os eventos durante essas sessões, documentando cada detalhe dos acontecimentos aterrorizantes que se desenrolavam. O padre Baldwin e o padre Raymond prosseguiram com suas tentativas de libertar Richard das garras do mal. As sessões de exorcismo continuaram por um segundo e um terceiro dia, em meio a uma atmosfera carregada de tensão. O quarto de Richard estava impregnado com uma atmosfera sombria e macabra. A temperatura caíra drasticamente, envolvendo todos em um frio gélido. O ar estava pesado, carregado com a presença maligna que os observava. O padre Baldwin abriu o Ritual Romano, um livro antigo que continha os rituais de exorcismo da Igreja Católica. As sessões de exorcismo começaram com fervor. Os padres recitaram as palavras sagradas, mas à medida que as horas avançavam, a tensão no quarto aumentava. Richard estava deitado em sua cama, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse em um pesadelo eterno. No terceiro dia de exorcismo, por volta da 1 da manhã, o quarto mergulhou em uma escuridão ainda mais profunda. Richard implorou para que abrissem a janela, e quando o fizeram, uma rajada de vento gelado invadiu o quarto. Richard acabou vomitando pela janela. A família e os padres permaneceram ao redor da cama, recitando as orações com fervor. Parecia que, por um breve momento, o mal havia sido afastado. Os padres foram embora, mas deixaram claro para entrar em contato com ele se algo acontecesse, pois eles sabiam que o demônio era astuto e que o alívio poderia ser apenas uma ilusão. Às 2 da manhã, uma hora após a partida dos padres, Richard chamou sua mãe com uma voz trêmula e apavorada. O quarto estava mergulhado em uma escuridão opressiva, e um frio cortante dominava o ambiente. Era claro que o mal ainda estava presente e determinado a continuar sua terrível tormenta. Eles tiveram que convocar o padre Baldwin de volta, e ficou evidente que o pesadelo estava longe de terminar. No quinto dia de exorcismo, a terrível metamorfose de Richard alcançou seu ápice, mergulhando todos os presentes em um pesadelo aterrador. Sua violência e agressividade ultrapassaram todos os limites, deixando todos aterrorizados.
As convulsões de Richard eram como uma dança macabra da agonia. Seu corpo contorcia-se descontroladamente, como se estivesse sendo manipulado por forças invisíveis e malignas. Seus membros se torciam em ângulos impossíveis, como se os ossos se quebrassem e se reformassem a cada espasmo. Cada convulsão parecia um grito de dor lancinante, ecoando pelo quarto. Sua voz, agora profundamente gutural e distorcida, proferia obscenidades e blasfêmias que feriam os ouvidos de todos. Parecia que múltiplas vozes, sinistras e dissonantes, emanavam dele, como se um coro de demônios estivesse falando através de sua boca. As crises de epilepsia que assolavam Richard eram ainda mais aterrorizantes. Seus olhos reviravam para trás, expondo apenas o branco, enquanto espuma escorria de sua boca. Seu corpo se sacudia violentamente, colidindo contra a cama com uma força sobrenatural. Os padres e a família se esforçavam para segurá-lo, mas a força que emanava de Richard era inacreditável. Ele se debatia ferozmente, como se estivesse possuído por uma energia demoníaca incontrolável. As marcas de garras sangrentas que apareciam em seu corpo durante essas convulsões pareciam indicar que o mal estava lutando para se manter dentro dele. A família, desesperada e sem saber como lidar com a terrível situação que envolvia Richard, tomou a difícil decisão de transferi-lo para um hospital católico. Lá, ele receberia cuidados especializados em uma ala psiquiátrica, um local isolado do mundo exterior, com portas trancadas para garantir sua segurança e a dos outros. No dia 22 de março de 1949, o padre Baldwin, ciente da gravidade da situação, decidiu convocar reforços. Um homem chamado Walter Heller, que frequentava o seminário da igreja, foi chamado para auxiliar durante as angustiantes sessões de exorcismo. O papel de Walter era manter Richard sob controle e impedir que a violência dele se espalhasse durante os rituais aterrorizantes. Durante uma dessas sessões de exorcismo, quando o quarto estava carregado com a tensão do confronto entre o bem e o mal, Walter, com uma atitude piedosa, abençoou Richard com água benta e colocou a garrafa na mesa de cabeceira, esperando que a água sagrada ajudasse a purificar a alma atormentada do jovem. Então, em um momento de pura perturbação, Richard, ainda sob a influência demoníaca que o dominava, reagiu com uma violência incontrolável. Ele agarrou a garrafa de água benta e a arremessou com uma força sobrenatural em direção a Walter. O vidro se estilhaçou com um som estridente e terrível, e a garrafa atingiu em cheio o rosto de Walter. O impacto foi devastador. O nariz de Walter quebrou com um estalo angustiante, e o sangue jorrou de sua face ferida. A sala foi inundada com o silêncio do choque, enquanto Richard permanecia possuído e violento, sem mostrar qualquer remorso ou empatia. Richard chocou a todos ao urinar na cama repetidamente, desafiando todas as normas de decência e respeito. Ele simplesmente se levantava na cama e começava a urinar, como se estivesse zombando de todo. Seu riso maligno ao fazer isso só aumentava a perturbação de todos que testemunhavam essa cena grotesca. No entanto, o ponto mais assustador era quando o nome de Deus era invocado durante os rituais de exorcismo. Isso desencadeava uma resposta violenta e demoníaca em Richard, como se ele estivesse profundamente perturbado pela presença divina. O horror atingiu um novo patamar no dia 31 de março, quando Richard começou a se comunicar por meio de papéis. Ele pediu um lápis, com uma caligrafia distorcida e sinistra, escreveu que era o próprio diabo. Essa revelação chocante abalou a todos os presentes. Ainda mais ameaçador, ele afirmou que em apenas 10 dias daria um sinal, lançando um véu de trevas e mistério sobre o destino de Richard e o terror que ainda estava por vir. A situação de Richard era cada vez mais desesperadora, e o padre Baldwin decidiu explorar todos os meios possíveis para livrar o jovem da influência maligna que o atormentava. Ao questionar se Richard havia sido batizado, eles descobriram que ele não havia recebido o sacramento do batismo.
Diante dessa revelação, eles decidiram realizar um batismo dentro do próprio hospital, na esperança de que o ritual sagrado pudesse trazer alívio ao jovem e afastar o mal que o possuía. Durante o batismo, Richard começou a se contorcer e gemer, como se as forças demoníacas lutassem contra a pureza do ato sagrado. Seu sofrimento era aterrorizante, e logo ele desmaiou. Por um período breve, houve uma sensação de calma e alívio após o batismo, como se o mal tivesse sido temporariamente afastado. No entanto, essa paz efêmera não durou muito tempo. Por volta das 11h30 da noite, os horrores voltaram com intensidade renovada. Richard, mais uma vez possuído por forças sobrenaturais, começou a se levantar, mergulhando todos de volta ao pesadelo aterrorizante que havia se tornado sua vida. Deus não está aqui hoje, Padre. O 10º dia após a sinistra promessa do próprio demônio trouxe um clima de intensa expectativa. O Padre Baldwin retornou e começou a recitar suas preces com fervor, esperando desafiar as forças malignas que possuíam o garoto. O momento seguinte, porém, foi marcado por um horror indescritível. No peito de Richard, algo terrível foi revelado, a palavra saída estava escrita, como se tivesse sido cortada de dentro para fora de sua própria carne. Essa cena macabra, como algo saído diretamente de um pesadelo, deixou uma marca na memória de todos os presentes, testemunhando a batalha épica entre o bem e o mal que estava em curso. O padre registrou que o demônio presente parecia rir de maneira sinistra, ameaçando que, se o padre proferisse mais uma palavra, ele nunca mais falaria pelo resto de sua vida. A agitação de Richard atingiu um ápice, e a situação se tornou ainda mais desesperadora. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Richard supostamente começou a ter uma visão do arcanjo Miguel, um símbolo de proteção divina. A voz demoníaca que o atormentava foi substituída por uma voz angelical, que exigia que todos os espíritos malignos deixassem o corpo de Richard em nome de Deus, de forma imediata. Através dessa intervenção divina, Richard teve uma visão de um demônio caindo em uma caverna envolta em chamas, com um anjo, provavelmente São Miguel Arcanjo, sobre ele, empurrando-o para o abismo. Esse momento transcendental simbolizou a libertação de Richard das forças demoníacas que o mantiveram prisioneiro por tanto tempo. No hospital, uma explosão ensurdecedora foi ouvida, as luzes se apagaram e depois voltaram, em um evento inexplicável. O padre Baldwin interpretou isso como um sinal de que o demônio finalmente havia deixado o corpo de Richard. Em 19 de abril, após 28 noites de exorcismo, Richard finalmente voltou para casa, marcando o fim de uma das mais aterrorizantes e enigmáticas batalhas entre o bem e o mal já registradas na história. As informações sobre o caso de Richard, também conhecido como Roland Doe, chegaram ao público principalmente através das anotações da Igreja, que documentaram detalhadamente os eventos perturbadores relacionados aos exorcismos. No entanto, é importante mencionar que o caso de Richard não está isento de controvérsias. Muitos médicos e especialistas que analisaram o caso têm uma visão cética. Eles levantam a possibilidade de que o garoto possa ter começado tudo como uma brincadeira, talvez como uma forma de pregar uma peça em seus pais, especialmente após a morte da tia, e que ele tenha continuado a encenar os eventos devido à crescente atenção que o caso estava recebendo. Além disso, alguns médicos argumentam que Richard poderia ter tido algumas condições médicas subjacentes, como epilepsia, que poderiam explicar algumas das convulsões e comportamentos anormais observados durante o exorcismo. Eles afirmam que essas condições médicas podem ter sido interpretadas erroneamente como possessão demoníaca.